o Salmo 104, versículo 3, fala assim: envias o teu Espírito e são criados, assim renovas a face da terra. Repita comigo: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Muito bem, o objetivo dessa lição é nós fazer algumas colocações sobre a participação do Espírito Santo na criação, a ação e o modo de agir do Espírito Santo no Antigo Testamento e conscientizar o mesmo Espírito que agiu no Velho Testamento, é o mesmo Espírito que agiu em Jesus, é o mesmo Espírito que está em nós, tá? A mesma pessoa, a mesma proposta, a mesma intenção, o mesmo poder que foi da criação, foi com os profetas, foi com os antigos homens do Testamento, foi com Jesus, com os apóstolos, também é conosco, né? Então nós vamos estar fazendo algumas considerações sobre isso. O primeiro versículo que faz menção à pessoa do Espírito Santo, está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Esta é a primeira menção da Bíblia, a pessoa do Espírito Santo, na obra da criação. Então nós temos aqui um texto muito rico. Nós vamos analisar por alguns instantes, alguns pormenores desse texto de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 2, tá? Versículo 2. No livro de Êxodo, capítulo 31, nós temos uma expressão interessante, quando Deus nomeia algumas pessoas para a obra dele, né? No capítulo 31 de Êxodo, ele fala sobre esse trabalho. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar, esculpir pedras, para encalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Então nós temos aqui uma ação de Deus em escolher essa pessoa aqui, o Bezalel, que é a tipologia que tipifica a pessoa, a obra do Espírito Santo, em trabalhar, né? Em dar destreza, habilidade, plena capacidade artística para executar, para desenhar, para fazer aquilo que pode extrair do bronze, pode extrair da prata, né? Da prata. Então esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo, né? Em Ezequiel capítulo 2, nós temos também menção, o profeta recebendo essa mensagem: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e pôs-me em pé, e ouvi o que me falava, né? E nós temos, portanto, a introdução do Novo Testamento, nós temos a ação, a presença, aí os conselhos, as orientações que o Espírito Santo dava naquele início da nova dispensação, do novo momento, que era o início do ministério de Cristo, né? A vinda do Messias, o Espírito Santo então preparando para tudo isso. Muito bem, vamos portanto estar observando esses assuntos aqui, nesses pontos. Primeira coisa, nós vamos lá no capítulo 1 de Êxodo, né? De Êxodo, onde fala sobre o mover do Espírito Santo, né? O mover do Espírito Santo. É interessante, meus irmãos, esse versículo 2 de Gênesis, porque ele apresenta algumas doutrinas fundamentais, né? Doutrinas fundamentais da Bíblia aqui em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem, esse texto de Gênesis, ele apresenta, portanto, algumas doutrinas fundamentais que a gente precisa
precisa ter bem consciência para a gente estar acompanhando aí a ação, o mover, a direção que o Espírito Santo dá à obra de Deus na terra, juntamente em favor dos homens, né? Muito bem, a primeira doutrina que nós temos aqui é a doutrina da criação, né? Doutrina da criação, do princípio criou Deus, céus e terra. Quando nós falamos aqui, Deus, princípio criou Deus, nós estamos falando de conselho eterno de Deus. Conselho eterno de Deus entende-se por conselho aonde está a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, a obra da criação é uma obra de Deus, a obra do Filho, mas é uma obra também do Espírito Santo. Então, a obra da criação, a obra da ação de Deus na criação, foi uma obra do Espírito Santo. Interessante que na criação nós vamos encontrar aqui a ação do Espírito Santo em preservar, a ação do Espírito Santo em dar forma, em dar perfeição, em dar harmonia, em dar vida, em dar capacitação, em dar unção, e pavimentar a vinda do Messias, né? A vinda do Messias. Então nós temos o Espírito Santo na criação, Nós temos a outra doutrina que dá aqui, que diz que a terra era sem forma e vazia. Essa é chamada doutrina do caos, né? Doutrina do nada. Essa doutrina do nada, sem forma e vazia, não dá para você dar uma explicação, dar um entendimento, porque é um caos, é uma coisa desorganizada, uma coisa sem forma, sem perfeição, sem beleza e sem harmonia. Então, a terra era sem forma e vazia. Essa, portanto, é a doutrina do caos, está também inserida nesse versículo 2. A terceira doutrina que tem aqui é a doutrina das trevas, né? E trevas cobria a face do abismo, doutrina das trevas, ou seja, a ausência de luz, né? A ausência de luz causa trevas. Então, a treva existe porque não tem luz, né? Então, a doutrina das trevas. E então, aqui nós temos, portanto, nesse texto aqui, a doutrina da ação do Espírito Santo, já inserida nesse texto aqui. Então, nós temos o nada, o caos e a terra. Essa é a realidade, né? Em meio deste mundo de uma realidade obscura, foi que o Espírito Santo gerou a terra, né? Os céus e tudo que neles há, né? É nesse estado de coisa, nessa realidade obscura, que o Espírito Santo, esta forma de estar, como fosse uma incubadora, né? Como fosse uma forma de incubar, preparar, preservando, para dar forma ao nada, né? Para dar perfeição ao nada, para dar luz da escuridão, para trazer beleza àquilo que é caos. Então essa é a obra que o Espírito Santo fez nesse início aqui da sua ação. Se movia para dar forma, né? Dar beleza, dar harmonia, encher o vazio, tá? Encher o vazio. Se movia para cumprir e executar o plano e os propósitos de Deus. Se movia para trazer luz, tá? Então esta é a ação do Espírito Santo aqui no Gênesis, né? Primeiro, ele se movia para dar forma, né? Para dar beleza, dar perfeição, dar harmonia, e aquilo que era caos, e encher aquilo que estava vazio, aquilo que não tinha conteúdo. E se movia para cumprir e executar plano de Deus do propósito da criação. E terceiro, se movia para trazer luz, né? Para dissipar trevas, tá? Então, meus irmãos, a primeira informação sobre a ação do Espírito Santo do Velho Testamento é na obra da criação, né? E a obra da criação nos convida a nós estarmos inteirados que esta obra é uma obra permanente do Senhor Deus, Deus deu forma à natureza, Deus deu beleza à natureza, Deus deu perfeição à natureza, por uma obra do seu poder,
do seu poder. Aqui, se nós trazemos para a aplicação pessoal, nós vamos entender o seguinte, que o Espírito Santo sobre nós, ele está pairando sobre nós, movendo sobre nós, para trazer a nova criação, ou seja, nos regenerar, né? Trazer à tona a nova criatura, né? A pessoa regenerada em Cristo Jesus. Segunda coisa, o Espírito Santo paira sobre nós para cumprir todos os propósitos de Deus, né? Para a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa trajetória aqui na terra. E por fim, o Espírito Santo paira sobre nós para dissipar todas as trevas, né? Onde o Espírito Santo está, as trevas têm que ir embora, porque Ele é luz, Ele é Senhor da luz, Ele é Criador da luz, e Ele, onde está, dissipa as trevas. Então, a mesma forma que nós vimos a ação do Espírito Santo na criação, Ele está operando em nós também. Muito bem, quando nós olhamos aqui no capítulo 31 de Êxodo, né? De Êxodo, onde o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu escolhi Belazael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito Santo, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar, executar, trabalhar em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedra, para encalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Quando o texto de Êxodo, capítulo 31, fala aqui, está falando da ação do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo também, não é? Aqui nós encontramos o material que essa pessoa escolhida por Deus, capacitada por Deus, ungida por Deus, ela tinha habilidade para trabalhar com madeira, trabalhar com bronze, trabalhar com pedra e trabalhar com prata, né? Trabalhar com prata, né? Então essa ação do Espírito Santo também, ela é presente em nós. O Espírito Santo, ele é o agente, ele é o escolhido, ele é a pessoa, né? Ele é a forma como Deus dá destreza aos seus filhos, dá habilidade aos seus filhos e dá plena capacidade, tá? Então, o que é capacitação? O Espírito Santo tem essa missão: capacitar os filhos de Deus para ser pessoas capazes de fazer obras especiais, fazer proezas, fazer milagres, fazer maravilhas. Capacita o Filho de Deus para ser uma pessoa sábia, inteligente, vencedora, que consegue trazer à luz palavras que não eram reveladas, né? Enfim, pessoas que passam a ser uma espécie de instrumento, de uma bênção na mão do Senhor Deus. Então é a capacidade do Espírito Santo em capacitar cada um em particular. O material aqui referido, que é prata, que é bronze, que é madeira, que é pedra, ele fala exatamente do homem, da natureza humana. A natureza humana, esse homem rude, é como pedra bruta, é como madeira bruta, né? É como prata que precisa ser purificada, é como bronze que precisa ser talhado, né? Então a obra do Espírito Santo é essa: é trabalhar a natureza do homem, trabalhar a pessoa do homem, trabalhar os talentos do homem, para fazer deste homem um instrumento, uma bênção, fazer deste homem um vaso, né? Na casa do Senhor Deus, fazer dele aquilo que Deus quer fazer de nós. E esta obra é exclusiva do Espírito Santo, irmão, né? Deus pega o homem todo estragado, acabado, defeituoso, pecador, criminoso, assassino, odioso, e faz dele um santo, um abençoado, um crente, um homem de graça, de bênção e assim por diante. É obra exclusiva do Espírito Santo, né? Então é assim que Deus faz. Deus não precisa de outro meio. Se o homem entregar a sua vida nas mãos do Espírito Santo, ele encarrega de trabalhar. A Bíblia diz: tira a impureza da prata, que vai surgir
uma joia, né? Tira a impureza da prata, que vai surgir uma joia. Então, às vezes, o homem é uma joia. O homem é uma especialidade, o homem é uma bênção, mas às vezes está poluído, está estragado, está contaminado. Mas o Espírito Santo encarrega de despoluir esse homem, tirar tudo que é estragado, tirar toda a impureza e fazer esse homem um vaso, um instrumento na mão do Todo-Poderoso. Aleluia! Muito bem, então a obra do Espírito Santo no Velho Testamento então é bem presente. Eu não vou assim poder falar alguns maiores detalhes, mas vou por ponto para a gente estar chegando aonde queremos chegar. A obra do Espírito Santo era presente dos patriarcas, era presente dos reis, era presente dos profetas, né? Era presente em muitas pessoas no Antigo Testamento. Mas eu queria invocar aqui uma passagem interessante, que é a passagem de Davi, no Salmo 51, que o Salmo 51 é um salmo davílico, né? É um salmo davílico. Davi, no Salmo 31, no 51, o Davi é confrontado pelo profeta Natã, devido ao seu pecado que ele cometeu. Ele cometeu um pecado, adultério com a Betseba, né? E esse confronto levou a Davi a fazer algumas considerações no seu momento de vida, né? Diante da confrontação, diante do pecado que ele havia cometido. Davi começa a orar, e ele, no versículo 6, fala assim: sei que deseja a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Versículo 7, ele fala: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, o salmista grita em oração assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, né? E nem retire de mim o teu Espírito Santo. E no versículo 12 ele fala assim, ó: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito pronto a obedecer. Irmão, eu acho interessante aqui essa oração de Davi, porque essa oração de Davi tem muito a ver com a gente, né? Tem muito a ver com a gente. Aqui tem alguns pontos que a gente precisa observar nessa ação do Espírito Santo no Velho Testamento. Veja bem, Davi peca, Davi é confrontado, Davi reconhece, Davi arrepende, Davi vai orar. Ele vai orar e começa a expor a sua situação, ele expor a sua realidade. Ele começa a clamar misericórdia, clamar purificação. Aí ele diz: olha, faz-me ouvir de novo o júbilo da alegria. Ou seja, o pecado de Davi tinha ali causado um prejuízo terrível. Ou seja, o pecado que Davi cometeu ia impedir Davi de ouvir júbilo de alegria ao Senhor. Ele não ia alegrar mais com o culto, com a celebração, porque o pecado estava abafando esse privilégio da gente ouvir júbilos de alegria, de exaltação, de louvor ao Senhor Deus. Aí ele fala bem: se os meus ossos, o Senhor restaura os meus ossos que tu esmagaste. Ou seja, o pecado esmagou os ossos de Davi, e ele pedia para ser curado dessa situação. E ele fala no versículo 10: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito estável, né? Inabalável. Não me expulse da tua presença, né? Nem retire de mim o teu Santo Espírito. Então Davi, o rei Davi, ele tinha certeza, a convicção, a experiência de que nele estava a ação, o mover do Espírito Santo, né? Estava lá em Davi a ação do Espírito Santo. E ele, ao dizer isso: Senhor, não retire de mim o Espírito Santo, e agora, Senhor, devolva. Irmão, olha bem, essa expressão é interessante, porque é obra do Espírito Santo, e a gente precisa considerar: devolva-me a alegria da salvação.
Devolva-me a alegria. Ou seja, esta alegria de salvação Davi havia perdido. Ele havia perdido esta alegria. Então, Senhor, devolva a alegria da salvação. E esta alegria da salvação é o Espírito Santo que promove em nós, sabe? Então, a pessoa se alegre com a salvação é uma obra, é uma ação, é um mover de Deus em nós. Então, a pessoa alegre por ser salva é porque o Espírito Santo está atuando nele, está renovando ele, ou está devolvendo, ou está fazendo fazer realidade vivencial esta alegria da pessoa ter, porque é salva em Cristo Jesus. Ele diz: devolva-me a alegria da salvação, devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E Davi estava pedindo: Senhor, me dá meu espírito, que seja um espírito fácil, pronto, disposto, voluntário, que quer te obedecer, né? Ele faz uma oração, e outro versículo vai dar: Senhor, me dá desejo de te obedecer, né? Então o Espírito Santo, irmão, é que promove em nós esse desejo. É o Espírito Santo que dá para nós o desejo de nós sermos obedientes. A obediência não é da natureza do homem. Nós não somos obedientes por natureza. Nós somos rebeldes por natureza, né? Nós não gostamos de estar submisso, nós estamos sob a ordem de ninguém. Mas o Espírito Santo, quando está em nós, ele coloca nós sob o seu domínio, e nós passamos a ter disposição, voluntariedade, prazer, interesse de obedecer a sua vontade. A vontade do Espírito Santo em nós faz com que nós temos prazer em obedecer a palavra do Senhor Deus. Amém? Muito bem, aí está essa experiência que Davi teve, né? Aí você vai ter outra experiência, mas uma experiência interessante que nós encontramos aqui na ação do Espírito Santo em Isaías capítulo 6, né? Capítulo 6 de Isaías. É interessante essa passagem, porque o profeta Isaías, no capítulo 6, nós temos um momento muito solene e espiritual. O capítulo 6 de Isaías fala assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então havia escrito já o profeta 5 capítulos do seu livro chamado Livro de Profeta, de profecia do profeta Isaías. E as profecias de Isaías até o capítulo 6 são os ais, ou seja, são as condenações, né? Aí no ano em que o rei Uzias morreu, Uzias era tio de Isaías, tá? Uzias era tio do profeta Isaías. Então, aqui que entende o seguinte, que o Isaías tinha a proteção do palácio, tá? Ele tinha uma proteção do governo, ele tinha aquele crachá, sabe? Ele usava o crachá. Sou parente do homem. É mais ou menos isso. Ele tinha livre acesso, né? Mas no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa está removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então nós temos uma experiência aqui, a ação do Espírito Santo na vida do profeta Elias. O profeta Elias, até esse dia aqui, ele estava assim, vivendo sobre os efeitos, a proteção, sobre os benesses, né? Do rei Uzias, que era seu parente. Aí o rei Uzias morreu, ele não tinha outro recurso, agora é eu e Deus. Agora
eu tenho que ter Deus tem que estar comigo. Aí foi nesta ocasião que o profeta Elias teve a experiência espiritual maior da sua vida, né? Ele entrou no templo, e naquele templo ali, ele foi impactado com tanta glória, com tanto mover, e os anjos e os serafins cantando Santo, Santo. Aí ele ao som e aquela fumaça, então ele gritou: ai de mim, eu sou impuro, habito no meio de povo impuro. Aí o Espírito Santo então dirigiu para ele com essa palavra, né? Purifiquei seus lábios, perdoei, removi os seus pecados e fiz de você um homem, um instrumento de Deus, para que você seja usado, seja abençoado, seja um proclamador da obra do Senhor Deus. Então, meus irmãos, aqui nós encontramos, quando o Espírito Santo entra em ação na vida do homem, esse homem passa a ter experiências maiores, tá? Quando o Espírito Santo promove no homem uma experiência dele com Deus, esse homem passa a ter um conhecimento, uma experiência, uma maturidade maior, porque esta é a obra que o Espírito Santo faz na vida do homem. Quando nós lemos no livro de Joel, no Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, nós vamos encontrar ali em Joel, encontrar nesse livro de Joel a anunciação ou a proclamação do Pentecoste, né? Joel é o profeta do Pentecoste. Foi ele que anunciou o Pentecoste do Velho Testamento. Foi ele que anunciou essas boas novas do Pentecoste no Novo Testamento. Joel capítulo 28. Joel capítulo 28. Versículo 2, 28. Olha aqui, diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Veja bem, o capítulo 28, capítulo 2, verso 28 ao 30 de Joel, está anunciando o tempo do Espírito Santo. Está anunciando a obra do Espírito Santo, que é chamada a dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação da igreja, a época em que nós vivemos. Então está anunciando aqui o Pentecoste, né? E está anunciando o Pentecoste, é o derramar do Espírito Santo, né? Ia acontecer, era profecia, e isso aconteceu devidamente, completamente, literalmente, lá em Atos Apóstolos, capítulo 2. Então nós temos aqui a profecia do Pentecoste em Joel. Nós temos também uma parte interessante que é onde o profeta Isaías também fala sobre o ministério de Jesus. E Jesus leu esse texto por ocasião, quando ele estava lá em Cafarnaum, ele leu esse texto, que está aqui no capítulo 63 de Isaías, onde fala assim, 63, 63, o Espírito do Senhor, 61 de Isaías fala: o Espírito soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esse versículo aqui está referindo à pessoa de Jesus, ao Messias. Veja bem, o Espírito do Senhor, do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertar das trevas os oprimidos. Libertar das trevas os oprimidos. Jesus, ao ler esse texto, leu só até aqui, tá? Ele não leu a continuação. Jesus leu só até aqui. Por quê? Porque aí
ele fala bem assim, olha, veja bem, o Espírito soberano, o Senhor, está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas, Evangelho, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, salvação dos homens, libertar os cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, libertar o espiritual. Aí o versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Essa expressão, ele não falou, e para consolar todos que andam tristes, e dar todos os que choram em Sião, uma bela coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de planto, manto de louvor, em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Essa última parte aqui, refere-se à grande tribulação, ao milênio, e ao reinado, a Israel. A parte que diz a igreja, está somente até a libertação das trevas e dos oprimidos. Então, esta é uma expressão profética, referindo-se aí à obra de Jesus, né? A obra do Evangelho. Aí nós temos, meus irmãos, nos Evangelhos, antes do batismo, dentro do batismo do Pentecoste, antes do Pentecoste, nós temos algumas manifestações do Espírito Santo interessantes para a gente observar. Mas interessante mesmo. Lucas faz com mais precisão essas observações. Veja bem, no capítulo 1, versículo 39, Maria visita Isabel. Naqueles dias Maria preparou e foi depressa para a cidade da região montanhosa de Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Isabel, mãe de João Batista, Maria, mãe de Jesus. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Olha bem, o bebê tinha 6 meses, agitou em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz clamava e exaltava o Senhor. Então nós temos a ação do Espírito Santo aqui, nesse momento, né? Aí nós vamos observar, por exemplo, o canto de Zacarias. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Aí vem a profecia de Zacarias. Aí vem outras informações que nós temos aqui sobre esta ação do Espírito Santo. Mas, para encerrar, tem que encerrar com aquele que é a referência, aquele que é o maior, aquele que é o melhor, aquele que é o mais, aquele que é o poderoso, aquele que é o magnífico, aquele que é tudo em todos, né, que é Jesus Cristo. Aí nós vamos ver a obra de Jesus. Jesus começa a sua obra, o seu ministério, né, com seus 30 anos, né, e ele começa assim, como Jesus começa a obra, diz o texto, Lucas capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Versículo 14 do capítulo 4 de Lucas. E Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito Santo. Então você veja bem, a obra de Jesus baseada em três ações do Espírito Santo. Primeiro, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Segundo, ele ia ou voltava, ou elevado, sempre sob o comando, a direção do Espírito Santo. E Jesus, ele voltou cheio do poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Jesus é o mais perfeito exemplo para mim e para você. Jesus é o modelo ideal para eu ter consciência da importância que eu devo dar à ação, ao mover, a atuação, aquilo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida. Primeira coisa, eu preciso entender, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Essa é a informação, esta é a exortação, esta é a indicação que nós carecemos de sermos cheios do Espírito Santo, né? Nós não podemos estar vazio. Não combina mover com o Espírito Santo com um vaso vazio, né? Ele veio exatamente para preencher o vazio. Ele veio exatamente para tirar todo o caos, toda a imperfeição,
todo aquilo que é feio, que aquilo que não é beleza, né? Ele veio para agir em nós da seguinte forma: nos enchendo do seu poder, nos enchendo da sua presença, cheio do Espírito Santo. Agora, esse negócio de entender que é cheio do Espírito Santo, a gente tem uma avaliação, né? A Bíblia tem a medida é essa. A medida mais popular da Bíblia é lamparina, né? É lamparina, você sabe. Aqui talvez alguém não conheça que é lamparina. Lamparina era uma vasilha que os nossos antepassados aí usavam para acender lâmpada, né? Aí se ele media o grau, a transparência ou a qualidade da luz da lamparina de conformidade ao tanto de óleo. Você entendeu? Essa que era a avaliação. A lamparina, a luz da lamparina, o grau, a grandeza ou a pureza, a clareza da luz que o pavio da lamparina gerava era conforme o tanto de azeite que tinha na lamparina. Se o azeite estava pouco, aquele fogo, aquela luz ofuscada, né? Se o azeite estava pouco, aquela luz que parece que estava acabando, você tem que lá dar um sopro, não vai acabar, vai ficar no escuro. Se o azeite estava pouco, você começa a ver muita fumaça, muito borrão na ponta do pavio, né? E começa a dar problema na vista, alguém fica encostando nas vistas, começa a incomodar o ambiente. Agora, quando a lâmpada está cheia, aí é uma luz perfeita, a luz alumia e não tem fumaça, e todo mundo nem percebe que tem uma luz gerando através daquele azeite. Esta é a medida de avaliação. Então, meu irmão, você sabe muito bem qual que é o tipo de luz que você está gerando, né? Se a sua luz foi aquela luzinha opaca, né? Aquela luzinha ofuscada, aquela luzinha que não ilumina nada, é aquela luzinha que faz as pessoas coçar o olho ao estar perto de você, preste atenção, a lamparina o azeite vai acabar, o azeite está acabando. E qual que é o convite? Encha do Espírito Santo, para que você tenha luz, tenha vida, tenha beleza, tenha presença marcante de Deus na sua vida. Então esta é o convite, seja cheio do Espírito Santo. A outra informação que Jesus dá para nós, é que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Se eu pudesse falar aqui sobre isso, eu falaria, mas veja bem, você ir para o deserto, mandado pelo Espírito Santo, é uma coisa. Agora você ir para o deserto, na força do braço, é outra coisa. Você ir para a luta com as suas armas carnais, é uma coisa. Você ir para a luta com as armas do Espírito, é outra coisa. Você enfrentar Satanás com a arma da carne é uma coisa, mas com as armas do Espírito é outra coisa. Para você vencer o pecado com as armas da carne é impossível, mas com as armas do Espírito tudo é possível fazer você vencedor. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Eu preciso ser levado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo, porque Ele carrega de vencer por mim, dá a vitória para mim, me dá graça, me dá inteligência, sabedoria, discernimento, para eu entrar e sair vitorioso e vencer todos os embates e adversidades. Aleluia. Aí Jesus, na última informação, ele disse que Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito Santo e a sua fama correu, né? A sua fama correu. Irmão, Jesus não foi influenciado pela fama. E fama, dinheiro e mulher é um negócio sério, irmão, para não influenciar qualquer pessoa, né? Se o caboclo vencer problema da barra de saia, vencer o problema da barra do ouro, né? Ele precisa vencer o problema do sucesso e da fama. A fama também é perigoso. Muitos camaradas perderam tudo por causa da fama, né? Aí Jesus não foi enganado pela fama, não deu valor na fama. Por quê? Porque ele estava no auge do seu ministério, no auge da sua vida, no apogeu da sua vida, né? No apogeu da sua estrutura de homem, né?
na varonilidade perfeita de Jesus. Eu estava vendo a perfeita varonilidade, né? Aí, naquele estágio, é você ver aquele apogeu da sua vida financeira, apogeu da sua vida material, apogeu da sua vida pessoal, aquele apogeu. Agora eu sou maior, agora eu sou grande, agora eu venci. É nesse estágio que a pessoa só pode prevalecer dentro e debaixo do poder do Espírito Santo. Para nós não ser enganados, não ser ludibriados, não ser influenciado por coisa que venha fazer nós a enfraquecer diante de qualquer tentativa de Satanás, do pecado ou do mundo em roubar a nossa vida no Espírito do Senhor Deus. Então, ser cheio, ser guiado e andar debaixo do poder do Espírito Santo. Esta é a receita. Esta é o caminho, esta é a senha, esta é a senha para o sucesso espiritual, meu e seu, na nossa carreira espiritual. Amém? Vamos colocar de pé, por favor? Glória a Jesus, glória a Deus. Agora, irmãos, essa nossa matéria sobre Espírito Santo, nós estamos falando, eu estou falando aqui, é porque, gente, escuta uma coisa, ser religioso é uma coisa, espiritualidade é uma coisa, devoção é uma coisa, práticas e tradições é uma coisa. Veja bem, nós estamos falando da importância da gente estar cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo e debaixo do poder do Espírito Santo, porque a única forma, é o único meio da gente ser vencedor. A carne não respeita nome, dinheiro, não respeita beleza, tamanho de homem, A fama não respeita nem isso, o pecado também não, nem Satanás. Mas Satanás não pode, não resiste um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo e vivendo debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? Nesta manhã eu queria pedir para você, pedir para todos nós aqui, nós pedir, Senhor, assim como Davi, devolva, Senhor, aquele espírito que tem prazer em te obedecer. Assim como Davi, clamamos, Espírito Santo, devolva a alegria da salvação. Espírito Santo, me dá, Senhor, outra vez, prazer, contentamento, satisfação, em ouvir júbilos de louvor ao teu nome. Irmão, a ausência do Espírito Santo na nossa vida faz a pessoa tirar qualquer prazer e contentamento de ouvir crente cantar louvores a Deus, sabe? Estou enjoado de igreja, estou enjoado desses cânticos. Isso é obra da carne. E o Espírito Santo, esta manhã, Ele quer fazer conosco isso, devolver o prazer de nós escutarmos, pessoas dando glória ao nome do Senhor, pessoas falando língua estranha, pessoas profetizando, aquele barulho de muitas águas. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero dizer para você o seguinte: eu não sei se o seu nível de azeite na sua lamparina espiritual está pouquinho, está mais ou menos, ou está cheio. Mas eu quero dizer para o seguinte, o propósito, desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é essa: encher nós do seu Espírito. Amém? Glória a Jesus. Eu quero que você abra o seu coração nesta manhã, abra para o Espírito Santo, sabe? Sem reserva para o Espírito Santo, entrega por inteiro nas mãos dele. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida, as suas emoções. Deixa o Espírito Santo fazer em você a obra, só Ele sabe fazer. Só Ele sabe trabalhar com madeira, trabalhar com prata, trabalhar com bronze, com pedra.
é o estilo da sua natureza. O Espírito Santo sabe. Ele pega uma pedra e lavra a pedra e faz ela ser uma peça especial no templo, e ainda, sobretudo, ele cobre com ouro. Ele pega a prata poluída, aquece aquela prata e tira daquela prata um vaso, um instrumento. Ele pega uma madeira bruta, uma madeira lá cheia de defeito, ele trabalha, burilha aquela madeira e faz daquela madeira uma peça caríssima dentro da sua casa. Meu irmão, o Espírito Santo quer trabalhar conosco, quer trabalhar na sua vida, quer capacitar nós mais, quer nos encher mais, quer nos renovar mais, quer nos dar graça mais, e sobretudo quer que nós vivamos na excelência do poder dele na nossa vida. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos, botasse seu pensamento para o Espírito Santo. Por favor, deixa o povo cantar aqui, que você esteja pedindo a Deus, que nós vamos orar essa manhã. Lá Deus está operando em nós a obra do Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre Oh Espírito de Deus, ti o Espírito manifeste nosso meio esta manhã, Jesus. Traga sobre o seu povo, Senhor. Só essa igreja. Oh Pai Santo, renovo espiritual. Oh Deus, enche a nossa lamparina, enche nosso coração com a tua presença, o Espírito com a tua unção, Santo. Jesus. Não deixe nós, ó Pai,